Oi, eu sou a Tainá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês do melhor e do pior mês da minha vida. Eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo porque, apesar de sempre ser uma pessoa muito positiva e sempre estar muito feliz pelos milagres que Deus fez e tem feito na minha vida, na vida da minha família, gravar esse vídeo ainda estava sendo uma coisa muito difícil pra mim. Porque tudo começou no ano passado. No final de outubro, eu descobri que eu tava grávida. Já foi um baita susto, porque não tava nos planos. Mas, assim, foi uma notícia que eu e a minha família recebemos com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Eu tive uma gravidez completamente saudável. Todos os meus exames deram ótimos. Eu não tive nenhum tipo de problema de saúde por conta da gravidez. Final do ano começou aquele alvoroço por conta do coronavírus, da Covid-19. E eu comecei a ficar com o coração muito angustiado. E aí eu questionava com Deus quase que todos os dias por que ele tinha permitido que eu ficasse grávida, se ele sabia que tudo isso ia acontecer. E aí eu só tinha um silêncio e não tinha muito o que fazer. Minha cidade aqui, Rio das Ostras, a cidade começou a fechar. E eu, até então, trabalhava num restaurante, na parte administrativa. Então, quando a cidade começou a fechar, eu, por estar grávida, minha patroa me deixou 15 dias em casa. Eu fiquei 15 dias em casa, isso no início de abril. E então eu voltei a trabalhar. Na semana que eu voltei a trabalhar, era semana de pagamento de salário, então a minha patroa precisava muito de mim. Eu voltei a trabalhar. Só que no final de semana antes de eu voltar a trabalhar, meu padrasto começou tava sentindo muitas dores, então a minha mãe teve que viajar com ele para Macaé para ele fazer uma cirurgia de emergência. Quando a minha mãe retornou, ela já tava com tosse e com sintomas de gripe. A gente mora todo mundo numa casa não tão grande, então não dava pra separar todo mundo. Nessa semana do início de abril, eu comecei a tossir muito. Era uma tosse tipo alergia à poeira, vamos colocar assim. Comecei a me sentir mal. Na sexta-feira da Paixão, feriado, eu comecei a ter muita febre, muita dor no corpo e perdi totalmente o apetite. Eu já não conseguia comer mais nada, não sentia sede. E a minha maior preocupação por conta da febre era o meu bebê. Então eu fui ao hospital aqui da cidade. Eles nunca tinham atendido nenhuma grávida, então o meu caso, como eles mesmos me disseram, eu fui a primeira grávida que eles atenderam. E então eles me mandaram pra casa, porque eles não tinham muito o que fazer. Se eles me internassem junto com as outras grávidas, eu poderia contaminar todas elas. E se eles me internassem na ala separada para os pacientes Covid, eu poderia, se eu não tivesse, pegar. E aí seria tudo muito pior. Bom, voltei pra casa e isso foi no domingo. Na terça-feira, eu comecei a tossir com sangue. De segunda pra terça-feira de madrugada, comecei a tossir muito com sangue. E eu fiquei muito desesperada. Minha mãe tava muito mal também. Ela quase não levantava da cama. E aí, então, foi que eu decidi ligar pro SAMU. Isso devia ser umas 2 horas da manhã. E eu decidi, então, ligar pro SAMU, porque eu já não tava mais aguentando. Eu não conseguia mais respirar. E aí, eu me despedi da minha mãe, a ambulância chegou aqui em casa e eles me levaram pro hospital. Me internaram e começaram a me dar vários remédios. E aí eu não imaginei que desse dia eu só veria minha mãe um mês depois. Eu fiquei em estado grave e aí tive que ser transferida de emergência para um outro hospital, porque o hospital da minha cidade não tinha leito de UTI.
Nesse outro hospital, a última lembrança que eu tenho foi que quando eu cheguei lá, a equipe médica já estava me esperando. Tinha umas 6, 7 pessoas, eu não consigo lembrar exatamente. E aí eu me lembro da médica, que tem o mesmo nome da minha mãe, e ela chegou pra mim e disse assim: olha, a gente vai ter que tirar o seu bebê. E aí eu disse pra ela: olha, você pode fazer o que você quiser, desde que você cuide do meu bebê e você salve meu bebê, você pode fazer o que você quiser. Então, elas puseram aquela coisa aqui da cara, que eu não sei o nome. E aí eu comecei a respirar aquele arzinho quente e aí daí em diante eu não lembro de mais nada. Eu apaguei completamente. No dia 1º, isso foi no dia 16. Isso tudo da internação e do parto do meu bebê foi no dia 16 de abril. Eu me lembro que eu acordei do coma no dia 1º de maio. E aí foi quando eu comecei a tomar proporções de tudo que tinha acontecido comigo, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu acordei, eu estava entubada ainda, eu estava com um tubo na boca que me ajudava a respirar, então eu não conseguia falar. Aquilo foi muito desesperador, porque quando eu acordei do coma, eu procurava minha barriga e eu não achava mais o meu filho. E ele não estava mais lá. E eu não podia falar, então os enfermeiros entravam, eu ainda estava meio sonolenta, os médicos iam cuidar de mim, fazer todos os procedimentos, e eu ficava tentando perguntar cadê o meu filho, e aí eles não conseguiam entender. Passando assim alguns dias, eu já estava mais acordada, então eu conseguia gesticular mais. E aí eu me lembro, assim, que a primeira vez que entenderam o que eu estava querendo, eu fiz assim, deitada. E aí eles falaram, o seu bebê, aí eu fiz assim. E aí eles me disseram que o meu filho estava estável, que também estava internado, e essa foi a única informação que eles me deram. Com o passar dos dias, os médicos começaram a me explicar o que tinha acontecido comigo. E aí eles me explicaram que eu tive 2 tipos de pneumonia por conta da Covid-19. E devido a isso, eles foram realizar o meu parto e induziram o meu coma. E aí me puseram, né? Eles entubam todos que entram, que são dopados, né? Vamos botar assim. Não liguem, não sei termos médicos, não entendo nada disso. E aí eles me entubaram e me induziram o meu coma. Só que a minha inflamação pulmonar estava muito, 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 muito grave. E no dia que realizaram o meu parto, eles disseram para minha família que se eu demorasse mais meia hora para chegar no hospital, talvez não desse mais para salvar nem a mim nem ao meu filho. E eles começaram a me contar todas essas coisas quando eu comecei a acordar. E aí eles me disseram, assim, uma semana depois que eu já tava mais acordada, que eles iam tentar tirar o tubo da minha boca, o meu respirador. Só que eles costumam dizer a curva da recuperação dos pacientes que são internados pelo novo coronavírus. Então, eu cheguei lá grave. Então, eu fiquei muito grave. Então, eu fiquei muito, muito grave. E aí, depois comecei a melhorar. Nesse muito, muito grave, eu tive um episódio no dia que eles iam me desentubar, mas eu ainda tava em coma. Eu tive um episódio chamado pneumotórax. E o pneumotórax, segundo as explicações que eles mesmos me deram, é quando o seu pulmão tem uma pele que envolve o seu pulmão e essa pele começa a se encher de ar. Então o seu pulmão ele vai contraindo e você não consegue mais respirar. Eu tive pneumotórax nos 2 pulmões. E aí eles tiveram que
através de cirurgia, uma pequena cirurgia, eles puseram 2 drenos, um de cada lado, para poder drenar esse ar para que meus pulmões voltassem ao normal. E clinicamente falando, eu não sei explicar tudo o que aconteceu, mas eu fiquei 28 dias internada na UTI do Hospital HE Lagos, que é na cidade de Saquarema, aqui no Rio de Janeiro. Desses 28 dias, a maior parte dele foi em coma. E eu me lembro que um dos momentos mais difíceis pra mim nesse período foi o meu primeiro Dia das Mães, no domingo. E eu não podia falar nem com meu filho, nem com a minha mãe. E eu sabia que era Dia das Mães, porque logo que eu comecei a acordar, eles começaram a... Eu comecei a conversar muito e querer falar muito, então eu perguntava qual era o dia, o que eles iam fazer e tal. Depois de um tempo, quando você tá entubado com o respirador na boca, ele precisa ser retirado por conta do risco de infecção e enfim. Por conta disso, e por eu já ter passado desse prazo de estar com o respirador na boca e ainda não ter me recuperado, foi aconselhável que eles realizassem em mim uma traqueostomia para que eles pudessem tirar o respirador da minha boca e pôr o respirador aqui na minha traqueia para me ajudar a respirar por conta da minha recuperação, que ainda estava sendo muito lenta. Eu me lembro do dia da cirurgia, da traqueostomia. Eu me lembro de me sentir muito sozinha enquanto eu tava lá, porque a sala da UTI, ela é uma sala, um quarto. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar internada num hospital com leitos individuais e quartos na UTI. Ainda mais pelo risco de contágio, então o meu quarto era lacrado, eles mantinham sempre a porta fechada. E então aquilo começou a me agoniar muito, porque eu sempre fui muito comunicativa. Eu queria conversar e não podia. Mesmo depois que eles tiraram o tubo da minha boca, com o tubo aqui da traqueostomia, a gente não consegue falar, não sai voz, não sai som. E eu não tinha nada que me distraísse, então eu comecei a ficar muito inquieta. Porque na minha cabeça eu já estava totalmente recuperada e eu queria muito ir pra casa e eu queria falar com a minha família e enfim. E eu tive anjos lá no hospital que cuidaram de mim, assim, de uma forma que eu nem sabia que pessoas eram cuidadas em hospitais públicos. E eu me lembro de um dia que eu tava muito inquieta, muito inquieta. E tem um médico. E aí eu pedia pra ele, por favor, alguma coisa que me distraísse. Se pudessem me dar um telefone pra eu ver Netflix, eu já ia ficar grata, porque eu não tinha nada pra fazer. Ou me desse alguma coisa pra ler, alguma revista, qualquer coisa que pudesse me ajudar. E então esse médico, ele levou pra mim uma bíblia dele. E ele deixou essa bíblia lá comigo, ele me presenteou com essa bíblia. E aí, a partir daí, eu ficava lendo, só que eu me sentia muito cansada ainda, a visão um pouco embaçada, então eu li um pouco, dormia, li mais um pouco e dormia. Mas assim, existem momentos da minha internação que eu nunca vou esquecer. O meu primeiro Dia das Mães, sem a minha mãe e sem o meu filho. E eu recebi alta no dia 11 de maio. E assim, o dia da minha alta foi um dos dias assim mais felizes da minha vida, porque eu comecei a me sentir muito sozinha lá dentro, apesar de ter muita fé e saber que Deus estava cuidando de mim em todos os detalhes, de saber que eu não estava sozinha. Eu comecei a me sentir muito sozinha. O domingo inteiro do Dia das Mães foi assim, terrível. Eu só chorava e ficava, ai, eu quero falar com a minha mãe, eu quero ver meu filho, mas não tinha como. Então eu recebi alta no dia 11 de maio, depois de muita luta para sobreviver numa UTI. E aí foi quando eu comecei a me dar conta de tudo que tinha acontecido.
Quando eu cheguei em casa, eles fizeram uma surpresa pra mim, a minha família, que tava toda abalada, mas que, assim, através do que aconteceu comigo, Deus cuidou e transformou o coração de cada um deles. Então eles fizeram uma surpresa pra mim. E aí eu comecei a ver tudo o que tinha acontecido por conta da minha internação. Houve um mover muito grande e muito emocionante. Quando eu fui internada, o Davi, ele tinha 2 pacotes de fralda e só. E depois da minha alta, eu vou colocar as imagens aqui pra vocês verem. Nós recebemos muitas doações de fralda, de lenço umedecido, de pomada, de remédio, de roupa, de brinquedos, de decoração pro quarto do Davi. Então, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a ver as proporções daquilo que tinha acontecido comigo. E aí, no dia seguinte da minha alta, puseram no jornal aqui do Rio de Janeiro a reportagem, né, dizendo de alguns casos que tiveram alta naqueles últimos dias. Então, puseram o nosso caso e puseram o nosso vídeo do dia que eu conheci o Davi por uma chamada de vídeo. Ninguém tá mais feliz com a alta da Tainá do nascimento do que o pequeno Davi Stefan. Ele conheceu a mãe por vídeo depois que ela ficou internada em estado grave logo após o parto. Meu filho é lindo. Davi também é guerreiro. Nasceu numa cesariana de emergência e hoje ainda está sob cuidados no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio. Agora a mamãe vai poder acompanhar de perto a recuperação do Davi. Tainá venceu a Covid e a gente torce para que o bebê logo também esteja em casa. E assim, eu vi que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, só que de uma forma diferente, porque eu sempre acreditei que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu sempre fui uma pessoa que, apesar dos meus momentos de crise, dos meus momentos de sofrimento, de tristeza, eu sempre acreditei em um Deus. Eu sou evangélica, então eu sempre acreditei em um Deus que cuidava de mim, que cuidava da minha família, nos mínimos detalhes. Ele sempre foi um Deus que me tratou, como algumas amigas dizem, muito mimada. Então, eu sempre tive o coração cheio de gratidão por esse mimo todo que ele tinha comigo. Mas mesmo assim, foi uma fase muito difícil, durante o qual eu tive muitos sonhos que mexeram muito comigo. E depois da minha alta, tive acompanhamento com a psicóloga, fisioterapeutas,
porque depois da alta os movimentos demoram muito pra voltar. Eu fiquei muito tempo sem conseguir andar sozinha. Eu fiquei muito tempo sem conseguir segurar o copo de água, sem tomar banho sozinha. Então, assim, foi uma fase, um período muito difícil, uma luta muito difícil pra mim e pra toda a minha família. Mas uma coisa que eles me disseram, e depois eles me mostraram fotos e me mostraram vídeos, é que pra Deus nada é impossível. E eu tô aqui pra contar um pouquinho do que aconteceu comigo. E eu espero que o Deus possa tocar o coração de vocês de alguma forma, através daquilo que eu tô te contando. Porque Ele é um Deus de milagres. Eu fico imensamente feliz por poder estar aqui e poder contar o milagre que Ele realizou na minha vida e na minha família. Mas também fico com o coração apertado e muito, muito triste por saber a quantidade de pessoas. Já ultrapassamos de 101 mil casos de pessoas, de famílias que perderam alguém para a Covid-19. E assim, eu tenho muita gratidão a Deus por ter me permitido viver esse milagre e por ter permitido que a minha família também vivesse esse milagre. As cicatrizes agora só contam a história. É isso, eu espero que a minha história tenha te fortalecido de alguma forma e que Deus toque seu coração de alguma forma especial. E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você quiser, envia para os seus amigos. Mostra pra eles que ainda dá pra ter fé, que milagres ainda acontecem. Tô aqui pra ser a prova disso. Deus é fiel, cuida de todos nós. E curte, compartilha, comenta e se inscreve no meu canal se você quiser. Vai me ajudar muito. Muito obrigada.